Terminando os ajustes, já vamos entrar ao vivo. Acho que agora deu certo, né? Só testando o áudio. Já vou encaminhar também. Lá o pessoal do YouTube não tá dando certo. Esperar o pessoal ir chegando, já vi a Marta ali. Deixa eu desligar o som. Boa noite, Marcos, já vi você também. Pessoalzinho de sempre chegando, né? Boa noite, Roberto. Boa noite, Clarinha. Acho que agora vai. Muito bem. Vamos lá. Aos que estão comigo. Acho que realmente não vai dar certo. Vamos ver.
Se você quer acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Jó e a gente vai passar por outros versículos também. Pessoalzinho chegando. Não vai ter jeito lá na outra plataforma, viu? Um problema parece sério mesmo. Mas depois eu subo o vídeo para quem gosta de assistir no YouTube. Nós vamos estar orando. Toda terça-feira nós temos esse tempo. Vamos ver aqui. Mais uma chance dele funcionar. Tá fora do ar mesmo. Bom, o Senhor é sabedor de todas as coisas. E depois eu subo. Não vou me preocupar com isso não. Deus não comete erros. Tá aí, vamos ver o pessoalzinho que chegou. A Jusilene. A Jussi tá lá no hospital, foi levar a mamãe dela, infecção de urina. Que os irmãos possam estar lembrando de estar orando, né? Por ela. Denivaldo, boa noite. A irmã Deise, boa noite. A tia Ângela, todo o pessoalzinho aí, meu boa noite. E quem está acostumado com o YouTube, hoje não vai ter jeito. Vou até desligar aqui para não me atrapalhar. Prontinho. Vamos lá então. Mais uma terça-feira para a honra e glória de Deus. Que o Senhor possa falar conosco novamente e que nós possamos aprender e colocar em prática. Mas antes eu vou estar orando, suplicando que o Senhor abra nossos olhos, nosso coração em mais um aprendizado essa noite. Pai, obrigado por essa terça-feira, pelo fim de semana. Obrigado pelo culto de manhã, à noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas portas abertas. O Senhor tem nos dado oportunidade de adorá-lo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Colocamos diante de Ti nossas petições. Oramos, ó Deus, o pessoal da clínica em Bebedouro, o pessoal que faz hemodiálise, pela vida do Falcão, de toda a sua família. Coloco diante de Ti também o Hospital do Câncer, o Pio 12 aqui, em Barretos, aqueles que fazem tratamento, suplicamos pela Sua misericórdia, Deus. Ser com os profissionais da saúde, ajude eles. Deus, a nós que estamos aqui, colocamos de antemão a Jusilene e a sua mamãe, que estão lá no hospital. Cuide, Senhor, daqueles que estão na casa dela, ser com toda a família da Jussi nesse momento. Ajude ela, os médicos, o tratamento que for necessário. Novamente estamos aqui na sua dependência, Pai. Coloca a tia Ângela, que está nos assistindo. Fortaleça ela, ó Pai. Ser com aqueles que estão enfermos nesse momento, naqueles que estão enfermos fisicamente e da alma. Ó Deus, nós muitas vezes temos noites tranquilas, mas há pessoas que não dormem. Nesse desassossego da alma, o Senhor possa tratá-los. Nos ajude essa noite, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Adoração incondicional. É comum no meio que nós vivemos termos uma adoração a Deus condicional e nós não percebemos isso. Por que eu digo isso?
E é perceptível, é bem próximo a nós isso. Nós normalmente buscamos a Deus e estabelecemos condições. Que condições é essa? Deus vai me dar algo em troca dessa adoração, dessa minha proximidade com Ele. Deus vai me dar. Então, implicitamente no nosso coração, por mais volta que nós demos, você acaba adorando a si mesmo, porque o objetivo final é você mesmo. Você imagina se uma pessoa, se Deus não tratasse o coração dela, ela pudesse buscar a salvação por si mesmo e não fosse por graça, como Paulo diz aos Efésios. Se não fosse um dom de Deus, um ato divino, o produto final seria si mesmo, e você faria aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Se tem que levantar a mão direita, esquerda, pular, subir na montanha, fosse o que fosse, nós iríamos fazer e alcançaríamos essa graça bendita. Então, até mesmo, por mais nobre que possa parecer, decisões que nós tomamos, o fim pode ser nós mesmos. Estou pensando em mim, na minha salvação. E na verdade, não é assim. Na verdade, é Deus quem se revela a nós, Ele vem até nós, fala conosco, nos exorta, nos chama, nos capacita, nos dá tudo o que é necessário e tudo que nós temos é a Sua palavra. Quando nós dizemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, quando nós dizemos que ela penetra ali na divisão de juntas e medulas, é apta para discernir as intenções do coração. Não existe algo de sobrenatural na palavra em si, mas no poder de Deus, porque quando isso chega aos seus ouvidos, é o próprio Deus falando com você. Não é um interlocutor que leva a palavra de Deus, mas é o próprio Deus. E no nosso jeitão de ser, nós trazemos aquelas coisas lá do mundo, e nós sempre colocamos Deus alienado apenas a bênçãos. Então eu preciso voltar à igreja porque as coisas não estão certas. Não tem nada de errado nisso. Mas olha a nossa natureza. Buscamos a Deus para consertar aquilo que nós não damos conta. Demos volta novamente, o produto final somos nós. É a nossa natureza, as nossas orações. E o próprio Deus, Ele veio e se fez carne e falou conosco, e fala conosco até hoje através da sua Escritura. Busque primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. E o que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Bom, tudo bem. Agora, ponto. Então eu não devo buscar as coisas materiais. Não é que você não deve buscar as coisas materiais, é que ela tem o seu lugar. O reino de Deus está em primeiro. Então, não é que eu não devo buscar pela saúde, como nós estamos orando nesse momento, por questão de saúde. É que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. E um dos pontos em que Satanás bate nessa tecla, e ele joga diante de Deus que a nossa adoração é uma adoração comprada. E quando você vai a uma igreja em busca apenas de prosperidade, em busca apenas de que Deus faça algo para você, você está dizendo, olha, se Deus me tratar bem, se Ele fizer aquilo que eu estou dizendo, eu vou ser feliz e eu vou adorá-lo. E quando nós chegamos em Jó, eu separei parte aqui porque o tempo não dá, eu vou ler do 7 ao 11. Olha que interessante. Do 6 dá mais sentido, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Primeiro ponto que nós aprendemos, por mais difícil que seja de você compreender aqui, quem iniciou a conversa não foi Satanás, foi Deus. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Então, quem fala de Jó é o próprio Deus, não é Satanás. Observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ponto. Você está vendo, Satanás, quem que é? Jó, íntegro, reto e se desvia do mal. Não existe momento nenhum de toda a existência de Deus, ou aquele que sempre existiu, se nós podemos entender, ou incriado, em que Deus não sabia o que estava fazendo, ou que ele cometesse erros. Deus não comete erros. E aqui, pelo menos um ponto nós temos de convicção, que esse contexto há um aprendizado não só para Jó, mas por todas as gerações que viriam depois de Jó. Mesmo o ímpio, aquele que não crê nas Escrituras, ele muitas vezes conhece o livro de Jó, a história de Jó. Porque Deus quis, aprove Deus, tratar esse homem desta forma e mostrar a Satanás aquilo que é uma verdadeira adoração. E qual foi o ponto aqui de Satanás? No verso 10 ele fala assim: acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Opa, alto lá. Se posses e bens materiais fossem pecados, se tivesse erro aqui, Deus não teria dito isso de Jó. A grande questão de Jó aqui é o coração deste servo bendito, esse servo de Deus, aliás. Eu uso o servo bendito para Jesus Cristo. Esse servo de Deus. Bom, Deus olha e fala: o coração dele é meu, o coração dele é íntegro. Satanás fala assim: espera aí, eu estou vendo algo aí. O Senhor cercou esse homem, o Senhor deu tudo que ele precisa, tudo que ele tem, a sua casa, as obras das suas mãos abençoar, o Senhor abençoa. Então, seja, Jó era aquilo que ele fazia algo e acontecia e dava certo. E ele poderia ter se desviado de Deus quanto a isso. Você imagina, ele tinha posses, ele tinha riquezas. A Bíblia fala que o verso 1 começa falando que ele era homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era riquíssimo, era o maior de todos do Oriente, diz o verso 3. Seria um bilionário hoje, vamos dizer, se nós trazermos aí proporcionalmente, né? Proporcionalizar a coisa. Então era um homem de capital, um homem que tinha riquezas, que tinha posses, mas a Bíblia fala que ele adorava o Senhor. Ele ia e fazia sacrifício para Deus. E a própria palavra de Deus, e o próprio Deus vai dizer: esse homem era reto. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, Jesus Cristo diz que a riqueza, ou é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele não estava usando ali a questão de que, se possível, passar um camelo. A agulha era agulha mesmo, né? Ele pegou o menor objeto e o maior animal. O menor objeto que aqueles homens conheciam era a agulha, o maior animal era o camelo. Ele falou: é mais fácil passar isso aqui do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele estava dizendo isso? Porque durante toda a Bíblia,
a Bíblia ela fala tanto de riqueza, de bens, de posses e de dinheiro, não é porque Deus se preocupa com o nosso dinheiro aqui, é porque Deus sabe, na sua infinita sabedoria, que o maior concorrente dele é as posses, os bens materiais. E agora, aqui dentro dessa integridade, nós não temos um homem que esqueceu a Deus, como Jesus Cristo cita lá em Mateus capítulo 13, quando nós temos ali a parábola do semeador, que ele fala, olha, aquela semente que caiu entre os espinhos, as ocupações desse mundo sufocou a semente, ela não deu fruto. Então, ali nós não entendemos como convertido, ali nós já estudamos isso. Então, com certeza Jó, ele tinha muitas ocupações, mas não sufocou a semente. O temor a Deus não sufocou. E era isso que Deus via. Na visão de Satanás, era o seguinte, ele te adora porque você ou o Senhor dá as coisas para ele. É isso. Acaso não cercasse? Tudo que ele põe a mão prospera. E ele faz uma proposta para Deus. Estende a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Está aí a proposta. Deus permite. Então, em 4 etapas, Jó tem notícias terríveis. O coração desse homem estava sendo testado. Amados, vamos pensar o seguinte, isso vale a todos nós, a mim também. De repente nós temos uma notícia ruim, por isso eu agradeço a Deus todos os dias quando são comuns, a bênção da rotina, não é? Mas é terrível quando vem notícias ruins. E qual é a capacidade dessa notícia em atrapalhar a nossa adoração a Deus? Se a sua adoração a Deus passa antes por essas coisas, então você tem um problema. Porque se isso for o canal para chegar até Deus, as bênçãos de Deus for o canal para chegar até Deus, tem algo errado. E assim que uma dessas bênçãos caírem, cai a comunicação com Deus também. O verso 14 e 15, o primeiro mensageiro, ele chega e fala, olha, os bois lavravam, os jumentos passiam junto a eles, então estava lá o rebanho de Jó, não era pouco, né? De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Bom, ponto. Jó poderia pensar, bens materiais a gente conquista novamente. Mas um ponto que eu paro para pensar aqui é a autonomia de Satanás. Ele não somente usou uma pessoa, mas ele usou um grupo, um bando, os sabeus. Então nós sabemos quem está por trás aqui é Satanás. Dentro, óbvio, da permissão divina. Satanás não faz nada, absolutamente nada, sem a permissão de Deus, sem autorização. Nada. Nada além daquilo que Deus permite que ele faça. Bom, então esse é o primeiro ponto. Aí o verso 16 diz assim, falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ele atribuiu a Deus porque o fogo veio do céu. Mais uma vez, nós vemos aqui o quanto atribuído de poder a Satanás. Falava ainda este quando veio outro e disse, dividiram os caldeus em 3 bandos, agora já são os caldeus. Deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer os novos. Servos, naquela época, era sinônimo de riqueza, de poder. Então, tudo bem, até então, bens materiais, servos, com certeza, choraria pelos seus servos, porque são vidas, ele era temente a Deus. Mas o verso 18, estava ele ainda falando quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho,
em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te as novas. Se você é uma pessoa apegada nesse mundo e você acha que o mundo é melhor do que estar com Deus, você tem dificuldade nisso. Você fala, mas Deus permitiu que acontecesse isso com essas pessoas. O que os servos têm a ver com isso? O que os filhos de Jó têm a ver com isso, com essa história? A questão não era com Jó. Amados, Deus, Ele é dono de tudo. Quando nós entendemos a soberania de Deus, isso nos dá descanso. Tudo é dele. Nós pertencemos a Ele. De direito, Ele faz o que Ele quiser. Paulo fala isso lá em Romanos. Pode o vaso questionar o oleiro, porque o vaso é obra do oleiro e não o oleiro obra do vaso. E a questão é o seguinte, de um jeito ou de outro, Deus sabe que nesse mundo nós estamos condenados ao pecado, nós estamos condenados à maldição, e que a única saída é o seu filho sendo feito maldito por nós, lá naquela cruz. O mundo em que nós vivemos é essa realidade à nossa volta. O mundo que nós vivemos é aquilo que você vê. Não tivemos notícias terríveis, médico aproveitando de uma pessoa, né, que estava lá e usando 7 vezes mais o anestésico, está sendo julgado essa semana, eu vi notícia, para abusar de uma pessoa que estava lá. Terrível, não é? É o mundo em que nós vivemos, em que reina o mal, um mundo tenebroso, em que a Bíblia fala, olha, mas vocês são luz. Então, quando nós entendemos isso e passa a ter esse desligamento cada vez mais das coisas materiais, desse mundo, nós pertencemos a Ele e Ele nos leva quando Ele quiser, no momento que Ele quiser, porque é dele. Ele faz. E dentro da sua soberania está aqui. Não só isso, mas em todos os outros casos, ele não comete erro. Em todo o Velho Testamento, Novo, se você não entende isso, você também não entenderia como que ele daria o seu próprio filho. Mas que Deus mau é esse que dá o seu próprio filho. E ele dar o próprio filho é um exemplo de amor. Entende? Ele tanto nos amou que deu o seu filho. Bom, a questão aqui agora, vamos voltar ao cerne daquilo que eu quero trazer essa noite. De repente, Jó teve as 4 notícias. Como a mente dele funcionou, a gente pode talvez conjecturar. A primeira notícia, a segunda, a coisa foi ficando feia. E se a adoração dele estava atrelada a essas coisas, e é tão interessante que as coisas vão acontecendo de uma certa forma, elas vai distante, vai se aproximando até chegar bem próximo a ele. E a gente sabe o resto. Aproxima, aproxima, aproxima até chegar nele mesmo. Mas até aqui, quando ele ouviu essa notícia, o verso 20, você lê assim: então Jó se levantou, ao ouvir isso, diz a NVI, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. É incrível, né? Alguém disse que nós temos, Deus passa a ser tudo quando nós não temos mais nada. Tem um certo ponto de verdade nisso, nem toda a verdade. Mas nesse momento, lá estava Jó. E ele olha, vê que perdeu tudo. Ele sabe da sua situação, da onde ele veio, nu saí da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados,
você olha coisas como essa e a nossa oração deve ser: Senhor, se acontecer isso conosco, que nós possamos ter essa atitude, porque nós não sabemos. Nós buscamos, almejamos, aprendemos e o fim é esse. O coração íntegro a qual Deus fala, a integridade de Jó está aqui, nesse momento mostrada. Da onde eu vim, eu não trouxe nada. Alguém disse que as crianças nascem com a mãozinha fechada. Você vê lá o recém-nascido, meu netinho, a mãozinha está assim, né? Depois vai abrindo, abrindo. Mas quando morrer, a gente morre com a mão aberta. Porque quando a gente nasce, a gente quer pegar tudo desse mundo. E quando a gente morre, a gente não leva nada. Nada. Sua mão vai vazia. Aqui está Jó dizendo: eu vim nu e vou voltar nu. Deus deu, ele não culpou o diabo. E é tão interessante que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente já corre, né? O diabo está aqui, o próprio Deus autorizando. E Jó atribuiu a Deus. Lá no fim, Deus condena os amigos de Jó de proferir palavras sem sabedoria, mas não condena Jó. Entende? Aqui, Jó. Jó se levantou em adoração. No verso 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. É diferente você atribuir a Deus e culpar a Deus. Percebe as duas coisas aqui? Ele atribuiu a Deus. Foi Deus. Deus me deu tudo, o diabo tirou tudo. Não. Deus me deu tudo e Deus tirou tudo. Quando nós entendemos isso, algumas pessoas têm ideia de que Deus está lá disputando com Satanás. Não. Quando nós entendemos a soberania, a grandeza do Deus a quem nós servimos, todas as coisas estão sob controle. Por mais caótica que possa parecer a nossa volta, por mais muitas vezes que a coisa seja nebulosa, nublada, não para Deus. Não para aquele que conhece, sonda todas as coisas. Não aquele que governa o universo. Não para ele. Todas as coisas. E Jó não pecou e não culpou a Deus. Agora, essa questão de Satanás, o que ele estava lançando em face de Deus ali? Que uma pessoa adora a Deus por causa daquilo que Deus dá. E tem muito de verdade nisso na realidade da vida de muitas pessoas. Então aqui mostra um ponto em que o inimigo das nossas almas nos acusa. Quando Jesus, lá em Mateus 4, do 8 ao 11, ele é tentado, Satanás tenta nessa área. O diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isto lhe darei se prostrar e me adorar. Lembra lá, Jó, como é que terminou o contexto aqui? Se prostrou em adoração. Qual que era o produto final? Adoração. Qual que é o nosso ponto hoje? Adoração incondicional, ou seja, uma adoração que não depende de condição. A única condição da adoração é Deus nos visitando, trabalhando no nosso coração, estabeleceu essa ligação, nós podemos adorar. Satanás, ele tenta atrelar a adoração, liga a adoração a coisas desse mundo, a coisas que estão à nossa volta. Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor seu Deus, só ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. É desse contexto aqui que muita gente diz que fez pacto com o diabo para ter riquezas, porque o diabo aqui ofereceu riquezas em troca de adoração. Agora, nós
que cremos na palavra de Deus, estaria Deus ligado a bens materiais, é isso? Amados, volta no início de tudo e lembra que Deus é o Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. É dele. Por que Deus estaria interessado? Minha é a prata, meu é o ouro. O que você me dá que antes eu não te dei? Deus está interessado em vidas, pessoas, corações. Conversava com um irmão hoje e dizia justamente isso para ele. Quando nós oramos por algo, não é aquele algo que está em jogo em si. Deus está avaliando lá. Será que Deus está olhando o nosso coração? É ali. Será que eu estou preso nisso? Será que isso é que eu estou pedindo é que dá sentido, razão para a minha vida? Se isso está ocupando o lugar de Deus, Deus não vai dar. Ele não faz, porque no primeiro momento ele está tratando o nosso coração. E Jesus Cristo diz que toda oração é respondida quando glorifica a Deus. E se meu coração está preso num bem material e eu chego diante de Deus como criança birrenta, querendo, Deus não vai dar. Porque a questão não é nem aquilo que é o alvo do seu desejo, mas a questão é o seu coração naquilo que você está preso. Quando nós temos esse desprendimento que havia em Jó, que nós vimos aqui, o maior tesouro que Jó tinha não estava na terra, mas estava no céu. Mesmo quando o céu parecia contrário a Jó. Por isso que Jesus em Mateus 6, tão conhecido esse contexto lá do 19 ao 21, fala: não acumulei para vós ou para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Coisas que são passageiras, ele está dizendo, suscetíveis a altos e baixos, mas acumulei para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, nas nossas orações, por trás delas, muitas vezes o nosso coração não está em Deus, mas está na coisa em si. E Deus é apenas o meio para chegar nessa coisa. Usamos Deus. É diferente quando chegamos diante de Deus, nu como fomos feitos, coração desnudado. Senhor, eu tenho esse desejo. O Senhor me ensinou a chegar até a Ti. Eu não sei. A Sua palavra diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, parece certo, mas seu final é de morte. Mas o Senhor conhece meu coração. Tem opção A, B. É o Senhor, ó Deus. Me ajude na decisão. É o Senhor. É diferente quando nós deixamos Deus ser Deus. Porque o que Deus está vendo naquele momento não é o que você está pedindo, porque Ele é Deus. Mas é o seu coração. E, obviamente, o fruto do seu coração é o seu pedido. Em última instância, Deus sabe o que você está pedindo. E o fato de que o que Deus espera de nós, olha que interessante, como muitas vezes vai conflitar com aquilo que nós queremos. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes ou satisfeitos. Olha por que muitas orações não são respondidas. Deus fala: vocês tratam com desprezo a minha palavra. Porque eu já disse, se vocês têm o que comer e o que vestir, você já deveria estar contente.
mas a sua oração é fruto do seu descontentamento. Quem que me desnudou diante de Deus nas minhas orações? O conhecimento da palavra de Deus, de que antemão veio e falou aos nossos corações. Então a minha oração passa a ser diferente. Senhor, o Senhor sonda meu coração. Não é um descontentamento, eu não enxergo um descontentamento, eu enxergo uma necessidade. E eu quero ter um coração que mesmo que o Senhor não me der, e o Senhor tirar, eu esteja com isso contente. Mas o Senhor falou para mim colocar tudo diante de Ti. O Senhor falou para mim não estar ansioso com nada, mas que fosse conhecido diante de Ti, com orações e súplicas e ações de graças, as minhas petições. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me ensinou e está aqui. O Senhor, o reto juízo, julgue essa situação. Mas, por graça, o meu desejo é esse. O Senhor conhece. Eu não quero concorrer, não quero isso concorrendo contigo. Não quero isso tirando o meu sono, atrapalhando a minha adoração. Mas coloco diante de ti um desejo do seu servo, um desejo da sua serva. Percebe o tom? Nós nos colocando no nosso lugar e Deus no lugar de Deus? Bem diferente do que é pregado muitas vezes hoje. É uma questão de onde está o seu coração, da sua riqueza. Filipenses também, lá no verso 4, que eu já citei aqui, Paulo fala: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nossa maior riqueza está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Velho Testamento, há pessoas que usam esse texto aqui, né? Jeremias 29:11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E alguém pega essa prosperidade aqui e pensa que é riqueza. Amados, Paulo acabou de falar que nossa riqueza está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Você pode ter pouco ou pode ter muito como Jó tinha. Mas a questão é o seu coração não está preso a isso. Não está preso. E onde que mora o perigo, já partindo para o fim? Fiz algumas anotações. Eu li um texto em que o autor dizia: Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Está certo isso? Então Deus promete nos dar aquilo, Ele prometeu, vai nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Onde que está o perigo nessa frase? O merecimento. Entende? Então espera aí, eu sou obediente e Deus prometeu, se eu confiar. Então o agir de Deus está condicionado ao fato de eu confiar e obedecer. Então se eu fizer, eu tenho direito. Vamos à realidade. Qual que é a nossa realidade? Primeiro ponto, Deus já nos deu. Mas nos deu o quê? Romanos 8, 37 ao 39, tão conhecido, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é que seremos, é que somos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, demônios, o presente, o futuro, qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está falando aqui? Primeiro um pontinho já vou pegar emprestado aqui na questão de Jó. Ele está falando assim que nada pode nos separar do amor de Deus. E na listinha dele, se você percebeu ali, nem anjos nem demônios. Deus não deixou de ser amor na questão de Jó. Ele continuou sendo amor. Que está em Cristo Jesus. Então, quando nós já temos o conceito de que nós já somos mais que vencedores porque nós somos abençoados, quando você lê Efésios
Efésios 1, verso 3, bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Esse Deus do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Que tipo de bênçãos? Materiais? Não. Prestamos atenção no que Paulo está falando. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais, novamente em Cristo. O maior tesouro que nós temos é Cristo. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O fato de você estar ouvindo essa mensagem, o fato de você ler a sua Bíblia, o fato de você ter calmaria no seu coração, de poder louvar ao Senhor teu Deus, o fato de você ter sentido e razão de viver, já vem de algo interno que mudou na sua vida. E esse desprendimento de coisas naturais faz parte, de coisas materiais, faz parte dessa nova natureza. E muita gente, nesse exato momento, está sofrendo. Por causa do quê? Preso em coisas materiais. E não consegue adorar a Deus. Por quê? Eu adoro a Deus se a sua adoração passa por coisas materiais. Se você não consegue ali ter um contentamento como Jesus nos ensinou, olha, estejais com isso contente. Porque o seu tesouro está onde? E termino. Deus providenciou e provisionou para nós. Os discípulos estavam lá preocupados em João 14. E Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar. Se não fosse isso, eu não teria dito que eu iria preparar um lugar, está dizendo. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É muito fácil gritar aos quatro ventos. O que Deus preparou para mim é ótimo, é um futuro certo, pensando em coisas materiais. Jesus Cristo não disse nada disso. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. Olhe para as moradas que eu estou preparando para vocês. Olhe para o futuro. Jesus Cristo não falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vocês vão ter tudo o que é necessário. Os discípulos já sabiam disso lá na pequena comissão, na primeira comissão, né? Nós estamos aprendendo em Marcos, quando Jesus mandou eles, falou, vá, não leva nada. Vocês vão aprender a depender de mim. Os discípulos já sabiam. E depois lá na frente Jesus fala, olha, quando eu mandei vocês, faltou alguma coisa? Eles falaram, não. Então, não vai faltar. E eles sabiam disso. Mas Jesus nos ensina aqui a olhar para frente. Olhar para frente. E por trás daquilo que Deus nos dá, você fala assim, então eu não posso, a questão não é só se eu tiver obediência e fé, Deus vai me dar. Deus vai te dar de todo jeito, porque se você não tiver obediência e fé, Hebreus 12, 6 a 8 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Se é filho, o autor de Hebreus fala, vai corrigir. É para a disciplina que perseverais. Opa, não estávamos falando em perseverança? Não é perseverança isso aqui não. Deus vos trata como filhos, ele diz. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção de todos, se tem tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. E você quer saber de uma coisa? Você pode estar sendo corrigido neste exato momento. Neste exato momento. Às vezes a gente pensa correção só ali, coisas ruins acontecendo, não é? A gente já logo liga com farmácia, com médico e coisas desse tipo, com carro quebrando. Não. É a palavra de Deus. Eu já citei, mas 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, ela está nos ensinando,
para repreensão, ela está nos repreendendo, para correção, nos corrigindo. O pai corrige o filho que ama, para a educação na justiça, não na injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Quer bênção maior do que isso? É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Que maravilha que é isso! Que maravilha, que grandiosidade! Mas muitas vezes nós temos os bens materiais muito acima. Muito acima. Que o Senhor nos livre disso. Que a gente, na hora que for orar, na hora que for adorar, seja uma adoração desprendida de coisas. Eu não estou bem financeiro, não estou bem em saúde, eu não estou bem em determinadas áreas, mas eu estou bem com Deus. Não importa o que foi tirado de mim, como aconteceu com Jó. O que importa é o que não podem tirar de mim. Entende? Aquilo que Deus me deu. Essa ligação, esse abrir dos olhos. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Nós estamos juntos. É diferente. É muito diferente essa adoração. Quando é entre você e Deus. Naquele momento não tem coisas, pessoas, nenhuma. Nada. Absolutamente nada. Você e Deus. Senhor, nu eu vim para esse mundo. Nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu nome. Vamos orar? Pai, obrigado. Ó Deus, às vezes eu estudo esses contextos que o Senhor nos ensina com temor e tremor, ó Deus. Para que se porventura, ó Deus, eu tenha que passar por isso, eu seja achado fiel. O Senhor sonda nossos corações, o Senhor sonda pessoas nesse momento que está tão presas a coisas materiais nesse mundo. Livra-os, ó Pai. É a sua palavra, corrija-os essa noite. Há pessoas que estão ligadas a outras pessoas e não ao Senhor. Há pessoas que têm as motivações em tantas coisas. Confiam em tudo e menos a sua palavra. E levamos isso muitas vezes em uma oração e numa adoração egoísta. Abra nossas mentes e corações, ó Pai. O Senhor sabe o que nós necessitamos. O Senhor nos ensinou a orar, a colocar diante de Ti, e que a maioria das nossas orações não seja para nós, mas seja voltada para outras pessoas, como o Senhor fez lá em João capítulo 17, nos ensinando. Que nós possamos orar pelos nossos próximos, que nós possamos lembrar dos pedidos de orações, aquelas pessoas que chegam até nós e pedem. Ó Deus, nos ajude a aprender cada vez mais. Te agradecemos por essa terça-feira maravilhosa. Em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos assim terminados. Já vi seu João Nair Cordeiro ali. Um abraço ao pessoal de Orlândia. Que o Senhor possa abençoá-los aí ricamente. Amém? Louvado seja Deus por mais essa porção.